Fala família, tudo bem com vocês? Meus queridos, hoje o Tirando Dúvidas, para mim é um dos mais importantes até hoje que nós fizemos aqui no canal. Por quê? Porque hoje vamos tirar dúvidas sobre a elétrica, sobre a ligação de máquina. Eu não imaginei, pessoal, que teria tanta gente com dúvidas sobre ligação, sobre instalação elétrica, tá? De inversor, de máquina MIG, TIG. Então, pessoal, vou tirar dúvida de algumas pessoas que mandaram para nós e vamos hoje falar o tema sobre elétrica. Então, vem comigo e vamos tirar essas dúvidas que você vai entender tudo. Eu vou explicar os mínimos detalhes e você não vai ter dúvida alguma depois desse vídeo. Então, se liga aí e assiste até o final. Vamos lá? Então, pessoal, eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte para vocês. Tomem muito cuidado com elétrica. Elétrica não se brinca. Se você tiver medo, Fábio, eu vou fazer uma tomada, eu vou trocar a tomada lá. Vou pôr uma tomada de 20 amperes, eu vou mudar alguma coisa. Mas eu tenho medo. Não faça. Chame um eletricista. Tome muito cuidado, porque às vezes você não sabe manusear a elétrica e você pode tomar uma descarga e você pode vir a óbito. Então, cuidado que com elétrica não se brinca. Tem medo? Chama um profissional da área, chama um eletricista de verdade, tá? Porque por aí tá cheio de pica-fio. Então vai lá, procura um eletricista que seja um eletricista, ele vai lá, ele faz elétrica para você e aí não corre risco nenhum. Você pode até tirar dúvidas com ele na hora dele estar fazendo uma tomada dedicada para sua máquina, tá ok, pessoal? Essa é a minha dica para quem não entende nada de elétrica. Se você entende alguma coisa, não tem medo e fala, eu vou mexer, então desligue a energia e faça como a gente ensina, que é simples, fácil e você ainda economiza uma graninha. Beleza, família? Então vamos lá começar a tirar dúvida. A primeira dúvida é do Samuel Viana. Ele disse assim: tenho uma dúvida. Parece ser inocente, mas não tenho conhecimento. Na minha casa não tem aterramento. Para mim utilizar uma inversora tem que ter? Ou posso usar plug de 20 amperes e está resolvido? Vamos lá, Samuel. Infelizmente, alguns imóveis as pessoas não fizeram a parte elétrica corretamente, porque toda a parte elétrica de um imóvel residencial, predial, industrial, tem que ter a rede terra, que é aquela rede verde. Se não tem, tudo bem. Então, o que você vai fazer? Bom, a minha inversora está aqui, tá? Ela vem de fábrica com o plug de 20 amperes, então você fala assim, poxa vida, esse do meio é o terra, mas eu não tenho terra na tomada, tem algum problema? Não, Samuel, você pode ligar e pode fazer sua solda. A única coisa que vai acontecer é que o seu equipamento não vai ter o terra. Então, sem o terra, ele não vai ter uma proteção que eu vou explicar no final do vídeo e todo mundo vai entender por que tem que ter o terra. E eu vou explicar e você vai entender. Mas caso você não tenha, não tem problema. A solda não vai interferir em nada na sua solda. Você vai poder fazer a solda normalmente. Tá ok, meu querido? Então, caso você não tenha, não tem problema. Pode fazer como eu tenho essa extensão aqui, que eu utilizo, ó. Pino, o plug dela é de 20 amperes, tá vendo? Não tem o do meio. Então, por que não tem? Porque eu uso muito essa daqui em equipamentos elétricos, lixadeira, furadeira, que não tem o aterramento, esses equipamentos. Então, o que você vai fazer? Ah, mas se você está aí na sua casa, você tem o aterramento e eu preciso fazer uma extensão. Você pode fazer usando o plug, tá vendo? O plug macho de 20 amperes com o pino central. Olha a diferença, tá vendo? Então você pode usar ele se você tiver o fio terra, tá ok? Pode usar tranquilamente que não vai ter problema algum com a sua solda, tá ok, Samuel? Outra dúvida na sequência, o Leonir Fernandes Antônio disse assim: ligando só no fase neutro, sem o terra, qual risco corro com a máquina? Minhas soldas são poucas e leves. Leonir, como eu acabei de responder para o Samuel, não tem do terra. Qual o problema? Nenhum. Você vai conseguir fazer a solda normalmente. Mas o que acontece se eu não tiver o terra na máquina? Se liga que no final do vídeo eu vou explicar exatamente sobre o aterramento. Beleza? Agora, pessoal, a dúvida é do Haroldo Belo Júnior. Ele disse assim, naquele vídeo que eu fiz, aprenda como identificar qual tomada colocar no equipamento. Ele disse assim: então podemos dizer que se o fabricante vende um produto desses com tomada de 20 amperes, ele está sacaneando o cliente? Então, Haroldo, não, na verdade os fabricantes não estão sacaneando com o pessoal. O que acontece? Por exemplo, essa aqui, a linha Flama da Boxer, ela vem com esse plug, tá vendo que o cabo é original da máquina e ele vem com 20 amperes. O que acontece?
Esses tipos de equipamento que vem já com o plug, mesmo se for uma MIG, uma TIG, você não precisa cortar e colocar uma tomada industrial. Por quê? Porque o fabricante já dimensionou o equipamento para suportar esse tipo de pino, porque esse plug, tá, que é um plug macho, ele já vem de fábrica de 20 amperes, por quê? Porque eles já desenvolveram equipamento para suportar. Então, quando vier com ele, não precisa substituir, pode ficar sossegado. O fabricante, eu já entrei em contato para saber, o fabricante diz que não precisa alterar, que é feito para aguentar o equipamento, para você chegar e ligar em qualquer tomada residencial. Então, não são todas as inversoras que pode chegar e ligar em qualquer lugar. Tá ok, meu querido? Essa aqui pode. Lembra aquelas que eu já mostrei também da V8 que vem com o cabo? Também pode. Então, quando vem com o cabo, não se preocupe, pode usar tranquilamente. Então, eles não estão sacaneando, estão colocando para facilitar a sua vida, para você já não ter que ir lá e ter que trocar a tomada. Como é o caso daquela MIG que eu mostrei também da Boxer, aí ela já não pode pôr um plug de 20 amperes. Por quê? Porque a máquina consome maior amperagem, então tem que ser esse tipo de tomada industrial, tá ok? Então por isso que eles mandam o fio aberto, para facilitar, e já desenvolve um produto que suporta a tomada. Então ele já desenvolve um equipamento que pode usar tranquilamente esse tipo de plug de 20 amperes. Tá ok, Haroldo? Abraço! Pessoal, uma coisa que aconteceu aqui nos nossos vídeos é que no vídeo anterior que eu mostrei para você sobre a instalação da máquina, sobre como montar uma extensão, eu estava explicando para vocês que fase e neutro dá 220. E se você for de outra região, foi o que eu disse no vídeo, e tiver 110 na sua região, você tem que pôr duas fases para dar 220. Então deixa eu explicar isso porque várias pessoas mandaram mensagem. Inclusive eu vou ler uma delas para vocês verem. O nosso amigo aí, Aldo Nóbrega, ele disse assim: e aí, Fabião, parabéns pelo vídeo, sempre acompanho, principalmente os da Kombi. Só deixar uma observação, no caso de como conseguir as voltagens 110 ou 220, para se obter 220, você tem que ter dois fios fase, e não um fase e um neutro, como você mencionou. Abraço, Fabião. Aldo, valeu por você ter colocado assim como se fosse uma correção, mas o que acontece é o seguinte, vou explicar para que todos aqui do canal entendam. Eu moro no Tocantins, o Tocantins não existe 110 volts, aqui é tudo 220. Não há tomada 110 em lugar algum, aqui não tem como você fazer 110, a não ser que você coloque um autotransformador, como eu tenho um aqui, para se um dia eu precisar de um 110, eu ligo ele no 220, ele autotransforma e joga 110. Caso contrário, não temos. O que acontece nas regiões sudeste do país, no Pará também, que é norte do país, tem 110. Então, se você pegar um fase e um neutro nessas regiões que eu citei e ligar numa tomada, você vai medir e vai dar 110 volts. Beleza? Tranquilamente. Aqui em Palmas, não. Aqui, se eu ligar um fase e um neutro, ele dá 220. Ah, Fábio, mas por quê? Porque como funciona? Um dia eu fui até a empresa, que é a Energisa, que cuida da parte elétrica daqui do Tocantins, e perguntei para eles ainda por que acontecia isso, por que nós não conseguimos fazer o 110 aqui. Eles disseram o seguinte para mim, para que vocês entendam, eu vou falar de um modo bem simples. Aqui a energia não é repartida, ela vem inteira para a gente. Nesses lugares como o Sudeste, como o Pará, esses lugares onde tem muita gente, eles dividiram a energia. Tenta imaginar como se você tivesse uma banana e partisse no meio. Para quê? Para render. Então o que acontece? Você fica com uma banda, que seria o 110. Foi isso que eles me explicaram de uma parte técnica. Estou apenas passando de um modo mais simples para que vocês entendam. Então a energia está dividida, ela é 110. Por isso que também aumenta a amperagem, a corrente dela é mais alta. Então você pode ver que todo equipamento que está ligado em 110, a amperagem é maior. Então em 220, por que é melhor o maquinário ligado em 220? Porque a energia está inteira, está concentrado totalmente nele. Por isso que dá mais potência para o equipamento. Vocês entenderam o porquê do 220, numa linguagem simples para vocês entenderem? Nós aqui em Palmas não conseguimos fazer 110. Então, quando você está numa região que tem 110, se você ligar fase e neutro, dá 110. Para você ligar 220 nele, você vai ter que usar duas fases. Aí você precisa pôr duas fases para dar 220. Nesse caso, para quem está em São Paulo, por exemplo, você precisa ter um padrão, por exemplo, trifásico. Por quê? Porque aí são três fases, RST. Então você vai pegar duas fases e ligar
para você ter o seu 220, entendeu? Por isso que eu falei, não é que eu me equivoquei. Teve outras pessoas também, como teve várias mensagens, disse assim, você se enganou. Não, não me enganei. É isso mesmo, tá? Eu também, quando nunca tinha saído de São Paulo e vim para cá, eu falei, mas como assim? Fase neutro tem que dar 110, mas não dá, pessoal. Aqui a energia ela é inteira, então não temos 110. Isso acontece também em outros lugares. Se eu não estiver enganado, parte do Mato Grosso é assim também. Então, só para vocês tirarem essa dúvida. Tá ok, meus queridos? Então não tenham dúvidas. Fase neutro na nossa região aqui é 220. Fase neutro, região sudeste, Pará, por exemplo, dá 110. Tá ok, meus queridos? Então, para que não tenha dúvida. Beleza, Aldo? Um abraço, meu querido. Agora chegou aquela grande dúvida. Para que serve o terra? Vamos lá. O que é uma barra de aterramento? Para você entender um pouco sobre aterramento, eu vou falar um princípio rápido aqui de elétrica. Você precisa ter uma triangulação, 3 hastes, são hastes grandes, tá, pessoal? De 2,40 m. Você vai fazer uma triangulação de 2,5 m, de 2,40 m, que é o mesmo comprimento da haste, de uma haste para outra, fazer um triângulo e ligar um cabo nu de 10 milímetros, mais ou menos. Tá? 10 milímetros já dá certo, um cabo nu. E você vai levar ele para o seu quadro. No seu quadro você vai colocar uma barrinha, que é uma barrinha de cobre, para você parafusar o aterramento. O aterramento não vai em disjuntor, tá, pessoal? O disjuntor não desarma um aterramento. Tá, ok? Como também não desarma o neutro. Então, nos disjuntores só vão fase, só aquilo que é fase. Então, quando você não tem o aterramento, tipo numa residência como nossos amigos aí citaram, não tem o terra, o que você pode fazer? Você pode fazer o seu aterramento. Se você quiser, pesquisa aqui no YouTube mesmo, coloca aí como fazer um aterramento. Você vai ver pessoas dando aula de elétrica muito legal explicando. Senão eu vou deixar o vídeo muito longo se eu for explicar. Mas é mais ou menos isso que eu falei, enterrado no local. É colocado uma água com um produto, que é como se fosse um sal, para ajudar no aterramento na hora de socar em volta das barras. Então, existe um monte de segredo que é bom você aprender sobre aterramento. Mas por que eu tenho que ter aterramento? O que você acabou de dizer no começo do vídeo que se eu não tiver, não tem problema. Realmente, não tem. Você vai soldar, sua máquina vai funcionar normalmente. Quando você tem o pino do meio, que é o terra ligado na sua máquina, vou explicar o que acontece. O seu terra está vindo na máquina. Esse cabo que dá entrada na máquina, os dois estão indo na placa, ligado no circuito, e o fio verde, com aquela listinha amarela, ele está indo na lata, na parte metálica da sua máquina, independente se é inversor, transformador, o que quer que seja de sua máquina. Ela está na lata, está aterrada na lata. Lembra quando você compra uma máquina de lavar, um micro-ondas, não vem aquele fiozinho parafusado na lata, assim, um fiozinho enroladinho, que é para você ir lá e ligar no aterramento? Então, por que tem aquilo ali? Vamos supor, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você emprestou sua máquina e alguém derrubou sua máquina. Pumba, ela caiu no chão. Mas está funcionando. Só que dentro da sua máquina, o que pode acontecer? O fase, por algum motivo que entortou alguma coisa, ele encostou o metal na lata, na carcaça da sua máquina, independente de que máquina for. Aconteceu um acidente e está encostando na lata. Se você não tem o terra, o que vai acontecer? Você vai ligar a sua máquina na tomada, ela vai funcionar normalmente. Aí você está soldando, de repente você põe a mão na máquina. Se você tiver com uma bota bidensidade, vai te proteger, está bem isolado, você não vai tomar uma descarga elétrica. Só que se a sua bota estiver molhada, você não tiver com calçado adequado, você vai tomar uma descarga elétrica, porque o fase está encostando aqui e vai jogar essa descarga em você. Você vai tomar um choque. Muita gente já deve ter levado choque assim, na lata, na carcaça, principalmente transformador. Você vai lá e toma um choque, uma descarga elétrica. Por que você tomou essa descarga elétrica? Porque ninguém te protegeu. Ah, então para que serve o terra? Vamos dizer que o seu terra, você tem a rede de aterramento na sua casa. Esse terra está vindo aqui e daqui ele está vindo para o seu equipamento, ligando no terra. O que vai acontecer? O terra está ligado na carcaça. Quando a fase, se por um acidente a máquina caiu, ela bater e ficar encostado na placa, alguma parte dela que está com a fase, está com energia, e você ligar na tomada, o que vai acontecer? Vai desarmar o disjuntor no quadro.
Aí você vai falar, por quê? Porque o terra, o que ele fez? Ele vai lá e vai fechar um curto, mas sem danificar o equipamento e nem a sua rede elétrica. Ele vai dar um curto no fase porque ele está aterrado. Então essa parte do aterramento, junto com o fase, se encostar, ele dá um curto e desarma o disjuntor. É para isso, para preservar, para que você não venha encostar. Então se o disjuntor desarmou, você falou, opa, tem coisa errada. Alguma coisa na sua instalação está errado. E não é só da máquina não, meus queridos. De repente na sua extensão, se ela tem, essa minha não tem porque eu uso essa daqui para equipamentos de lixadeira, esmerilhadeira, tá? Então eu tenho outra, só que não está aqui, está em casa porque eu estou mexendo lá em casa também nas horas vagas à noite. Então a minha de 3 pinos, depois eu mostro para vocês, está em casa, porque eu vou precisar fazer umas soldas lá. Então está lá em casa. Então na minha casa tem aterramento, aqui tem aterramento, todo lugar que eu construo eu faço aterramento, que é o correto, tá? Esse aterramento vai te proteger. Se tiver aterramento, você vai estar protegido porque o fase é desarmado por causa do terra. Entenderam, meus queridos? Eu expliquei de uma forma bem simples para vocês entenderem para que serve o aterramento. Então, nada mais é do que isso. Muitos equipamentos, principalmente furadeira, esmerilhadeira, por que elas não vêm mais com 3 pinos? É simples. Antigamente, as pessoas mais antigas vão saber do que eu estou falando. Quando eu comecei menino trabalhando em funilaria e pintura, em oficina, você pegava aquelas politriz, era toda metálica, ela tinha o corpo todo metálico. Era difícil você achar uma que não era o corpo metálico. Hoje você quase não encontra nada metálico. Por quê? Porque o pessoal está fazendo tudo de ABS, está fazendo tudo com material de polietileno reforçado, porque esse tipo de material não é condutor elétrico. Então se você encostar, ela deu um curto, caiu, está dando curto dentro dela, ela não vai te dar uma descarga elétrica. Tudo que for elétrico não vem mais com partes metálicas. Raramente vem na ponta dela, numa esmerilhadeira ou na furadeira, mas ela na ponta, você não vai pôr a mão ali para trabalhar, você vai sempre pegar na empunhadura e no cabo. Entendeu, meus queridos? Então por isso que não vem com aterramento aqueles equipamentos, porque já é construído para não correr risco de você tomar uma descarga elétrica. Pessoal, agora eu quero deixar um abração aí para a nossa família toda, é claro, e especialmente deixar aí para o Brasil Wilson, que está sempre acompanhando aí a gente, principalmente os vídeos da Kombi, está sempre comentando. Brasil Wilson, um abração para você. Também quero deixar um abraço pro Johnny Nobre, que também todos os vídeos tá aí deixando o like, comentando os vídeos, compartilha aí, meus queridos. Um abração para você também. Também quero deixar um abraço aí pro Fox 99 Alex. Também tá em todos os vídeos comentando, dando aquela força. Valeu, meu querido, ó. Alex, um abração. Também quero deixar um abração para o Douglas F. Santos, que está sempre aí comentando, compartilhando, ajudando a gente no canal. Valeu, Douglas, um forte abraço. E também deixar um abração para uma pessoa que disse assim: olá, manda um abraço para minha família no próximo vídeo. Eu, Elaide, meu marido Renato, meu enteado Renatinho e minhas filhas Giovana e Lívia. Somos de Maracanã, no estado do Pará. Minha querida Elaide, né, deve ser seu nome? Um abração aí para você e para toda a sua família. E aí, família, um grande abraço a todos vocês da família Oficina Garagem. Sempre que puder eu vou ler e vou mandar um abraço para vocês, meus queridos. Então, um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.